Boa noite, gente. Dessa vez é de verdade. Não vamos mais fazer o treino, né? Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite à nossa coordenadora do curso de pedagogia, Joana, que já entrou. Vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar. Nós preparamos um tema bem interessante e eu acredito que seja um dos temas mais pertinentes para estar se tratando nesse momento em que estamos vivendo, que estamos passando, que é esse momento de pandemia, quarentena, coronavírus, não sei como você chama, mas é um momento que exige muito da gente e principalmente exige muito do nosso emocional, né? E convidamos para estar nos ajudando a estar falando sobre esse tema que é saúde mental em épocas de pandemia, o professor Luan Laison Souza Silva e o professor Ítalo de Souza Moraes, um professor da nossa casa, que é o professor Ítalo. O outro professor é um professor daí próximo de vocês, é um professor de Iguatu. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Aí eu passei um tempo em Iguatu ano passado e nós nos conhecemos lá. Professor fantástico que vocês vão estar tendo a oportunidade de conhecer nessa live. Olha lá o pessoal entrando. Boa noite, gente. É o Túlio entrando. Tudo bom, Túlio? Boa noite. Professor Leoneudo também entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. E já já os nossos convidados vão estar entrando aqui também. Vamos aguardar mais um pouco. Pessoal, tem gente de muito lugar, né? É diferente. Eu tô vendo o pessoal de Milhã, é claro, né? Mas tem um pessoal aí de Quixadá entrando na live, de Iguatu, Fortaleza. O pessoal de Fortaleza também está nos acompanhando. Vamos esperar mais um pouquinho. Pessoal da FASEC, pessoal do administrativo da FASEC, a Alessia, acho que já entrou aí. Para não atrasarmos, gente, a nossa programação, nossa live de hoje, nós temos muitos assuntos para tratar com vocês e eu acredito que são os assuntos que todos vocês vão amar, né? Estava conversando com os professores hoje, ontem, e definimos alguns temas e são temas muito bons. Boa noite, pessoal que está entrando, e vamos começar. Eu vou estar primeiro convidando para estar dando uma boa noite, se apresentando um pouco para vocês. Deixa eu ver aqui.
conhecem ele um pouquinho, vocês conhecem ele como professor, vocês vão conhecer ele também como professor, né? Mas como psicólogo. Boa noite, professor Ítalo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e todas. É com alegria que nós vamos fazer essa live hoje sobre esse tema tão importante, né? Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, mesmo a maior parte do nosso público sendo o pessoal da FASEC, Sim. e o pessoal ainda está chegando, mas eu percebi que tem gente de Fortaleza, tem gente de Iguatu, Quixadá, que está entrando também. Aí, Que se o bom. senhor pudesse se apresentar rapidinho. Sim, ótimo. Bem, pessoal, quero saudar a todos com uma boa noite. Me chamo Ítalo, sou psicólogo, sou especialista em docência no ensino superior. Também sou psicoterapeuta, atuo na clínica psicológica e também sou professor no curso de licenciatura em pedagogia aqui na FASEC. Também sou pós-graduando em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E é um prazer ter esse espaço e poder interagir com você, Rafael, e com todas as pessoas que estão aqui na live. Inclusive, vocês podem participar, mandar perguntas, interagir com a gente. Vamos fazer esse momento um momento muito bom. Isso. Ó, tem um pessoal de Marco no Ceará também. Marco Pois aqui no Ceará, é, não é, que professor? show, né? Legal. Eu vi pessoas aí que me seguem de São Paulo, amigos de São Paulo também, né? Que legal. É isso aí. Professor, agora eu vou chamar o professor Luan para estar falando com a Sim, gente, se apresentando um pouquinho, ótimo. daqui a pouco a gente volta, tá ok? Tranquilo, é um prazer. Estou aqui acompanhando. Tá certo. Bem, gente, vocês conheceram Vocês já conhecem muito o professor Ítalo, né? Agora, esse professor eu tenho certeza que vocês não conhecem, a maioria, né? Professor Olá, Luan, boa boa noite, noite. professor. Boa noite, professor Rafael. É uma Boa alegria estar noite. aqui, né, para conversar sobre uma temática tão pertinente nos dias atuais, né, que é a questão da saúde mental, nesse contexto de sofrimento que todos nós estamos vivenciando, que é a pandemia, né? Isso, professor Luan, repetindo o mesmo que fizemos com o professor Ítalo, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal lhe conhecer um pouquinho, diga a sua formação, onde o senhor mora. Ótimo. Bom, eu me chamo Luan Laison, certo? Eu sou psicólogo, sou especialista em saúde mental em regime de residência multiprofissional pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Eu sou especialista também em sexualidade humana e em terapia sexual e estou iniciando meu mestrado em ensino na saúde pela UES. Uma coisa boa, professor. Sim, Viram, gente? Trouxemos dois professores de peso para estar falando com vocês sobre esse tema que eu julgo ser um dos temas mais importantes nesse momento, né? sim. Nós tivemos muitos outros temas que foram abordados, alguns que irão ser abordados, mas para mim, eu não sei, eu acredito que pouca gente conhece. Ela, a minha formação inicial foi em enfermagem. Eu tive quase um ano com disciplinas de saúde mental, né? Disciplinas de saúde mental, e foi uma das melhores disciplinas que eu tive, principalmente para me entender, né? Eu acredito que a saúde mental ela ajuda muito a gente entender, nos entender nesse mundo, e eu estou usando muitas coisas que eu aprendi no estágio de saúde mental da minha faculdade nesse momento, né, professor? Professor Luan, já começamos a ter um públicozinho bom, e como nós vamos ter um tempo meio que contado, eu vou começar com o senhor, tá certo? Com Tá. você. Professor Luan, esse momento de isolamento social, ele é um momento bem conturbado, né? Sim. O nosso primeiro tema vem
isolamento social versus isolamento emocional. Uma coisa está muito ligada com a outra e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, é interessante, Rafael, colocar que nesse processo, né, da pandemia, tudo mudou. E tudo mudou de repente. É tanto que a gente não estava nós não estamos habituados a lidar com momentos assim. Eu tenho 30 anos e nunca vivenciei um momento assim. Acredito que muita gente também, meus pais não vivenciaram momentos assim. Né? Então tudo mudou e mudou muito de repente. E isso, de certa forma, causa mesmo uma mexida em todos nós. Né? Isso causa realmente, isso demanda da gente estratégias para lidar com todas essas questões. Né? Então, o isolamento social, ele foi uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para prevenir que a pandemia tomasse proporções, né, a qual a gente não pudesse, de certa forma, controlá-la, que trouxesse muitos e muitos danos para a questão da saúde das pessoas, né? Inclusive, o isolamento social ele entra nesse contexto de um tempo, um time para a organização dos serviços de saúde, né, para acolher toda a demanda, né, que pode estar vindo aí a surgir mediante a infecção do coronavírus. Né? Então, aí a gente já tem que colocar, deixar bem claro a importância do isolamento social. Né? Mas o isolamento social, que está muito relacionado à questão do isolamento físico, né, do contato físico, porque pelas questões da OMS, ela coloca que a transmissão do vírus ela se dá pelo contato físico, né, pela saliva, pelo muco, né, das vias respiratórias. Então, o contato físico ele precisa ser pelo menos de 2 metros, de 1,5 m, né? Aí está a importância do uso da máscara, né? Então, entendendo o isolamento social, a gente olha para essa questão do afastamento, do isolamento físico, né? Do contato físico. Mas aí a gente não precisa se isolar emocionalmente, afetivamente. Né? E aí, quando a gente fala de um isolamento afetivo emocional, a gente está falando de um isolamento relacional. Ou seja, nós somos seres sociais, né? Já dizia o Lacan, psicanalista, né? O eu se reconhece no outro, né? Então nós precisamos desse contato, nós precisamos para a nossa própria... o próprio fortalecimento da nossa saúde mental, nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos estar com o outro, nós precisamos nos reconhecer no outro. Né? Então, isso é de fundamental importância para a vida humana. Né? E aí, como é que uma organização a nível mundial ela vem nos pedir para se isolar? Então, o isolamento ele é físico. Ele não precisa ser um isolamento emocional, ele não precisa ser um isolamento afetivo. E aí é onde está. Nós precisamos encontrar novas estratégias de relacionamento, novas estratégias de contato, novas estratégias de comunicação. Né? Inclusive, essa live é uma das nossas novas estratégias, né, de conversar, de discutir, enfim, de se relacionar. Ok, professor. Eu vou passar agora um pouquinho a palavra para o professor Ítalo, para ele complementar esse tema, tá certo? Tá. E a gente já volta a conversar. Ok. Pois é, gente. Como o professor Luan estava dizendo, eu acredito que o professor Ítalo vai estar reforçando um pouco esse isolamento social, isolamento emocional. O que é que mudou de fato, né? Na live passada nós falamos que tudo mudou concernente à educação. Vivemos hoje num novo panorama, numa nova era, se a gente pode assim dizer, da educação, e concernente à saúde mental também tudo mudou. Professor Ítalo, continuando ali a linha que estávamos tratando com o professor Luan, a palavra é sua. Ótimo. É interessante falar, Rafael, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, até mesmo usando uma fala sua lá do começo, quando você falou que no começo você começou sua graduação em enfermagem
e estudou muito sobre saúde mental, né, e que gostou da disciplina. Então, saúde mental, ela realmente está atrelada a todas as áreas do saber quando o assunto é saúde. Então, o médico vai estudar um pouco sobre saúde mental, o enfermeiro vai estudar um pouco sobre saúde mental e o psicólogo, claro, se focará muito nessa área tão importante do ser humano. O que vale salientar a partir disso, pegando o gancho da sua fala e pegando um pouco do que o nosso colega Luan falou, é que se falar em saúde mental é também falar de um indivíduo complexo. O ser humano é um ser complexo, que tem várias dimensões que são interdependentes. Então, por exemplo, a dimensão social, onde paira as nossas relações sociais, onde está situada as nossas relações sociais. Com este isolamento, com certeza foi afetado. Então, por exemplo, muitas pessoas que gostariam de visitar os pais já idosos não estão tendo essa possibilidade. Muitas outras pessoas que estavam planejando viagens já de bastante tempo, então ter que lidar com a frustração de ter que ficar isolado como medida preventiva, às vezes é difícil e demanda muito no campo emocional e psicológico. Agora, por quê? Porque essa dimensão social, ela está interligada, ela é interdependente. Eu gosto muito de usar esse termo, que eu digo assim, as dimensões do ser humano, no caso social, física, mental, elas não são independentes, elas são interdependentes, ou seja, o nosso social se relaciona com aquilo que é mental, com aquilo que é psicológico e vice-versa. Então, quando há uma demanda que afeta uma dessas áreas, como o isolamento social afetou muitas de nossas relações sociais, isso vai demandar da nossa dimensão emocional, psicológica, e muitas vezes vai gerar vários problemas emocionais, ou até mesmo trazer à tona problemas já existentes, né? Demandas já existentes, como ansiedade, formas de angústias, depressões e outras coisas mais. É isso aí, professor. Eu acredito muito nessa temática. Eu tenho meus pais ainda vivos, graças a Deus, tenho vó e tudo, e a gente está acompanhando de longe, né? E a gente percebe que, como o senhor falou, essas nossas relações, elas acabam, eu até vou dizer assim, gritando por uma intervenção, né? Uma intervenção, mesmo que seja digital. Hoje eu falo todo dia com minha mãe mora a quase 300 quilômetros daqui de mim, mas eu não posso ir para lá, né? Fortaleza está em lockdown e eu fico acompanhando, eu falo com minha tia, minha avó também, que estão a mais de 1.000 quilômetros daqui, a gente percebe isso, né? A gente percebe essa necessidade não apenas do pessoal de mais idade, né? Mas nosso mesmo, quem é que não tá com saudade de sair com os amigos para ir na lanchonete, num bar, o que seja, né? Mas vamos continuar um pouquinho o nosso tema e eu vou continuar com o senhor e depois eu volto tá certo, pro professor Luan. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema é um só, né? Um tema vai puxando o outro, é como se fosse um novelinho. Sofrimento psíquico e essa pandemia, professor, nessa pandemia, como é que o senhor está vendo, e agora eu vou deixar, claro, o senhor falar o contexto geral, mas eu queria estar perguntando para o senhor se o senhor está vendo isso no seu dia a dia como psicólogo e como professor também, porque eu sou professor e muitas vezes a gente vê que o aluno ele se sente bem em falar com a gente. Professor, me ajuda, eu estou passando por uma situação um pouco complicada. Ou, no seu caso, eu acredito que seja, eu até vou dizer assim, pior ainda, né? Poxa, o professor é psicólogo, eu tenho que falar com ele, né?
como é que o senhor está vendo essa questão do sofrimento psíquico durante esse período de pandemia? Então, Rafael, quando veio as orientações da Organização Mundial da Saúde para que nós pudéssemos aderir ao isolamento como uma forma que iria achatar a curva, né, da disseminação do vírus, muitas pessoas que eu estava já em processo psicoterapêutico, eu atendo em Milhã e em Iguatu, algumas pessoas que já estavam com um processo terapêutico até bem avançado começaram a trazer novas demandas. Novas demandas no sentido de que afeta todas as dimensões, todas as áreas da nossa vida. Então, aquele empreendedor que teve, infelizmente, o seu trabalho interrompido ou mesmo parado por um tempo, né? Aquela pessoa que estava, de repente, no curso, por exemplo, como professor, eu vejo algumas pessoas com as dificuldades de ajustamento às aulas virtuais, né? Então, tudo isso gera angústias, gera dificuldades, gera muitos desajustes, podemos dizer assim. E aí, na clínica, enquanto psicólogo, eu trabalho hoje, o meu foco maior é trabalhar como psicólogo clínico, eu tenho visto a convergência de algumas pessoas que no passado do tempo começaram a perder formas de melhor se ajustar ao isolamento. Então, pessoas que no começo, ao chegarem no consultório, virtualmente, a gente está, como psicólogo, nós estamos atendendo primariamente, essencialmente, com atendimentos virtuais, né? Apesar de que o Conselho de Psicologia, em alguns casos, também abre espaço para atendermos presencialmente, mas algumas das pessoas vêm com um discurso assim: Ítalo, eu comecei o isolamento muito bem, eu comecei o isolamento tranquilo, mas com o decorrer dos dias, com o decorrer das semanas, eu fui me angustiando. Eu fui percebendo o quão difícil é ficar em casa. E aí eu até digo para as pessoas assim, o nosso lar, é a extensão do nosso ser. Então, vamos começar trabalhando nesse espaço geográfico, que está intimamente ligado a nós. Então, o lar não era para ser um lugar de angústia, mas para muitas pessoas está se tornando um lugar de angústia. Então, vamos pensar a casa agora como uma extensão do nosso ser, como uma extensão do Ítalo, como uma extensão do Rafael, como a extensão da Catiane que está vendo, como a extensão do Daniel e muitos outros que estão vendo aqui, que eu estou acompanhando, o pessoal está chegando. Então, assim, entender o lar como uma extensão do seu ser e trabalhar nesse lar para que ele possa ser o lugar mais confortável para esse momento, é de fato um dos primeiros passos mais adequados. Ótimo, professor. Eu acredito que essa é a maior dificuldade, né? Eu vou tirar por mim, eu passo a maior parte do tempo viajando e quando veio essa pandemia, né, eu parei de viajar. Geralmente, ou eu passo uns 10 dias durante um mês viajando, os outros eu saio cedo de casa e volto só à noite, né? E para mim é bem diferente, difícil até, ficar em casa esse tempo todo sem sair. Aqui em Fortaleza tá em lockdown, né? A gente só pode sair uma pessoa por família, de máscara, com um termozinho dizendo para onde você vai. É bem complicado, mas agora eu vou passar para o professor Luan para ele dar continuidade. Obrigado, Ítalo. Até daqui a pouco. Professor Luan, vamos aguardar enquanto o professor Luan entra e nos ajuda um pouquinho a lidar com essa mudança, né? Como o professor Ítalo deixou aí, que o lar é a nossa extensão, né? A extensão do Rafael, a extensão do Jefferson, da Joana, do
do Ítalo, de todos nós, né? Nosso lá extensão e muitas vezes nos fica um pouco difícil, né? Lidar com isso, principalmente para quem estava acostumado a sair de manhãzinha, só voltar à noite para casa. E agora, eu não sei quantos de vocês estão tendo que lidar com o homeschooling, né? Com os filhos em casa estudando e a gente fazendo esse papel um pouco do professor. Eu não sei quantos estão. Eu estou tentando conectar aqui o Luan, tá, gente? Está demorando um pouquinho, mas eu acredito que ele já. Pronto, agora deu certo, professor Luan. Cheguei. Chegou. Muito interessante isso que vocês estão colocando, né, Rafael? O momento, ele demanda muitos sentimentos, como ansiedade, né, como medos, a incerteza de como é que vai ser no futuro. Será que eu vou voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, né? Será como é que vai ser o meu futuro? Enfim. Então, são vários questionamentos que demandam medos, demandam ansiedade, né? E aí é interessante entender isso, né? Olhar para a psicopatologia, né? Entender que essa ansiedade, que esses medos, que essas preocupações, elas são naturais a esse momento, né? Não é que nós somos anormais por sentir ansiedade, por sentir medo, por sentir angústia, diante de um momento como esse, mas é um momento super anormal, né? É um momento não habitual, como eu já tinha colocado para vocês. Né? Então, a gente precisa entender que nem sempre essa ansiedade, esses medos, essas preocupações, elas entram nessa seara dos transtornos mentais, né? Dos transtornos psíquicos. Né? Mas, enfim, a pandemia em si, ela gera um nível de sofrimento muito grande. Né? Um nível de incerteza, um nível de tudo isso que a gente já vem trazendo. E aí trago aqui um paralelo com os princípios da reforma psiquiátrica, né? Já que a gente está falando de saúde mental, né? Ainda hoje tem gente que entende o isolamento como uma forma de tratar o adoecimento psíquico, né? Ainda hoje existem pessoas que acreditam que o isolamento seria uma via para se cuidar, para se tratar, enfim, para se intervir no sofrimento psíquico. Mas vamos lá. Também, já que o Ítalo estava falando da prática clínica dele, né, eu vou colocar aqui também um pouco do que eu tenho visto, né, na minha prática Sim. clínica. Então, são vários medos, né? Vários medos que se apresentam, que se chega como queixa na clínica psicológica, né? O medo de contaminar alguém, o medo de ser contaminado, o medo da morte de algum parente, o medo de morrer, né? Enfim, e aí também, ampliando um pouco dessas demandas, a gente pode ver o luto pela morte de parentes, né? Pessoas que faleceram e a partir da contaminação do coronavírus. Então, até o luto pelo mundo como era antes, né? Agora nós estamos tendo que lidar com um mundo totalmente diferente, né? Com novas formas de se relacionar, enfim, com novas formas de viver. Então, nem sempre a gente vai ter repertório, e a gente não estava preparado para isso, para estar lidando com todo esse novo, com ter que ficar em casa. Né? E aí, o professor Ítalo falando do lar. Né? Muitas vezes o lar é o centro das demandas, a família é o centro das demandas de pacientes, de várias pessoas. Então, vários conflitos dentro desse contexto de isolamento ficaram evidentes, porque meio que juntou a família toda. Né? Meio que de certa forma aproximou cada vez mais. Então, vários conflitos ficaram evidentes e ficam evidentes diante dessa pandemia por conta desse isolamento, e isso é chegada à clínica. Né? É conflito com a mãe, é conflito com o pai, é conflito entre o casal. Né? Eu sou psicólogo e sexólogo que também atendo essa demanda de casal, e aí a gente vê muito isso também. Né? Os problemas pré-existentes do casal vindo à tona diante da proximidade, diante da epidemia. Ou seja, o isolamento ele apenas clarificou todos esses conflitos existentes em casa.
né? Os conflitos existentes em casa, a pandemia meio que clarificou, porque às vezes o casal não se encontrava, por exemplo. Um viaja para um canto, outro vai para outro e não se encontra, só se encontra na hora de dormir, né? As pessoas muitas vezes só se encontram na hora de dormir ou na hora do almoço, mas cada um vai almoçando no seu canto, na sua individualidade. E aí a pandemia meio que aproximou todo mundo novamente, e aí os conflitos eles começam a emergir diante desse contexto todo. Eu tô vendo até, desculpa interromper, a Amanda, ela colocou assim, que ela tá recebendo, acho que ela é psicóloga, um luto antecipado, né? O luto antecipado. O luto antecipado. Isso. Eu queria, professor, que o senhor falasse um pouquinho aí, não sobre essa questão apenas essa questão do luto antecipado, né? Mas é sobre a ansiedade, né? Sim. A ansiedade. Eu acredito que isso aí está sendo uma das maiores demandas, né? A gente está vendo, eu falo com amigos que estão dizendo, Rafael, eu estou com uma falta de ar tão grande, eu não sei nem o que é, eu estou com uma sensação estranha. Será que eu estou com Covid? Né? Não é que não estou levando na brincadeira, mas é que a gente está vendo que a ansiedade ela realmente está num nível muito alto, né? Nível muito alto. Estamos vendo isso muita gente, e principalmente no ambiente de casa, no ambiente doméstico, não é, professor? Sim, e é interessante, Rafael, que há alguns sintomas da ansiedade, né, da crise de pânico, eles são sintomas que muitas vezes estão presentes na sintomatologia da Covid-19, né? Quando a gente coloca isso, será que eu estou com Covid? Né? Não é brincadeira, é a realidade, né? A realidade. Inclusive, falando com um amigo meu sobre isso, ele me relatava, né, essa questão da ansiedade. Ele já sofria de ansiedade e aí apresentou, no momento de isolamento, esses sintomas, né, da falta de ar, né, do aperto no peito, sintomas que são presentes na questão da ansiedade. E aí a gente precisa, de certa forma, orientar quais as diferenciações, né, desses dois sintomas, né, da falta de ar na ansiedade e da falta de ar na Covid-19. Né? Voltando para a questão do luto, né, é um luto antecipado, sim, né, e é um luto muito presente, né, porque é o luto de formas de se relacionar, é o luto de formas de trabalhar, de formas de estudar, que a gente tem deixado para trás um mundo, né, e a gente está parindo um mundo novo. Né, e aí, no final, eu quero até trazer algumas percepções minhas sobre o pós-pandemia, né, o que é que vai ser no posterior à pandemia. Mas é um luto muito presente. Né, o luto sempre está presente nessa queixa com relação à questão da pandemia. Mas vamos lá. Falando um pouquinho da falta de ar, né? Da falta de ar dentro do campo da ansiedade. A falta de ar no campo da ansiedade é aquele sentimento do modo luta e fuga, né? É o corpo está reagindo ali a uma ameaça. Né? Há uma ameaça que muitas vezes a gente nem entende o que é. E aí eu estou falando da ansiedade mais no campo psicopatológico, porque aquela ansiedade normal, tida como normal, nós todos podemos ter dentro desse campo do isolamento. Né? Mas aí existe o transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade que vai causar muito sofrimento durante um período longo de tempo, né? E aí você vai e essa ansiedade vai atrapalhar drasticamente a sua rotina, o seu cotidiano, né? A sua vivência cotidiana. E aí, na falta de ar da ansiedade, no aperto do peito da ansiedade, não existe tosse, não existe febre, né? É uma falta de ar, é um aperto no peito que ele é mais momentâneo, né? Que ele é episódico. Né? Então, por exemplo, se eu for ao banheiro, tomar banho, eu subir uma escada, ou der 3 pulos, eu não vou cansar tanto se eu tiver com essa falta de ar da ansiedade, né? Porque é algo mais no campo psi. Já a questão da Covid-19, se eu for correr, se eu for andar, eu vou fazer isso com maior esforço, com maior cansaço. Né? A falta de ar da Covid-19, ela vem acompanhada de febre, vem acompanhada de um possível chiado no peito, ela vem acompanhada de tosse, né? Porque
existe ali uma lesão física, né, no pulmão. Né? Então, a diferenciação é mais ou menos essa. E ela não é tão episódica. Ela é uma coisa que vai, que ela existe e ela pode até se intensificar. Né? Ela pode até se intensificar se não for cuidada. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o medo se intensifica quando se tem esse sintoma da falta de ar, e aí eu já estou nesse processo de ansiedade e muita gente consegue diferenciar, né? Quando eu estou com ansiedade, eu já tenho vindo de outros momentos de ansiedade, eu consigo identificar que aqui é o meu momento de ansiedade, né? E a gente precisa cuidar e identificar tudo isso. Professor, eu vou passar para o professor Ítalo para ele comentar um pouquinho esse tema, tá certo? Tá e comentar também um pouquinho desses comentários que a gente está recebendo por aqui. Se o senhor puder também dar uma lida para comentar depois. Tá ótimo. Tá certo? Tá bom. Eu não sei vocês, gente, mas de vez em quando eu também sinto uma falta de ar. E eu fiquei de isolamento social, né? Eu fiquei 14 dias aí sem quase sair de dentro do quarto, que eu estava suspeito de coronavírus. E, e eu senti muito. Eu tive febre um dia, no outro foi apenas uma tossezinha. E na última semana, eu acho que isso se agravou um pouquinho, porque eu fiquei muito ansioso. E eu sentia falta de ar, mas eu não estava mais com febre, com chiado no peito, nem nada. Professor Ítalo, professor. Olá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa falta de ar e ansiedade. Pronto. E o senhor fizesse um link, professor. Essas questões sociais. Eu não sei se por aí já chegou a onda do desemprego. Por aqui já chegou, né? Por Fortaleza. A gente está vendo muita gente lidando com o desemprego. Isso agrava essa questão da ansiedade, professor? Como é que essa situação da pessoa estar em casa 24 horas do dia, assistindo TV, no smartphone, no Twitter, Facebook, Instagram, e a pessoa cansa disso ainda começa a inventar outras redes sociais para estar acompanhando. Né? Então, como é que essas questões e essa ansiedade, nesse momento Covid, eles atrapalham ou contribuem? O que é que acontece, professor? Então, Rafael, é interessante falar sobre essa questão de ansiedade. Foi falado de falta de ar, de alguns sinais físicos, né? Aí eu vou lançar a mão do meu viés teórico, né, da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, e isso vai ser fácil para todos entenderem, vou tentar explicar de uma forma bem básica, né? Inclusive eu estava vendo aqui o comentário da Amanda, né? A Amanda falando sobre os gatilhos que levam a esse episódio. A Amanda também é psicóloga cognitiva, então a gente converge nesse pensamento. Basicamente, assim, existe uma situação e essa situação ela vai proporcionar o surgimento de pensamento. Então, por exemplo, é uma situação negativa, o Covid, a pandemia, o isolamento. Vem pensamentos negativos como fruto dessa situação negativa. Esses pensamentos negativos, por sua vez, vão gerar respostas fisiológicas, como o cansaço, a insônia, aquele sentimento de angústia, aquele nó na garganta, né, que às vezes algumas pessoas dizem ter, enfim, o pânico, aquele medo. E, consequentemente, essas respostas fisiológicas, essas emoções que surgem desses pensamentos, que vêm dessa situação, vão gerar comportamentos que nós chamamos de comportamentos disfuncionais, que vem a ser o choro, vem a ser a tendência a um isolamento mais de forma bem mais negativada, essa negação, esse sentimento ruim acaba sendo ampliado. Aí a grande pergunta das pessoas é:
como que eu vou lidar com esses pensamentos ruins? Então, a situação é ruim. Os pensamentos estão ruins. O que eu estou sentindo é algo ruim. Eu estou tendo comportamentos ruins. Eu estou perdendo o sono. Inclusive, já já eu vou falar um pouco do sono, fazendo um link com o uso dos smartphones que você falou, né? Como que eu posso lidar com os pensamentos ruins? Aí eu uso uma analogia muito boa, Rafael. Tipo, se eu e você, depois do coronavírus, depois do isolamento, nós formos para um restaurante e você me convidar para um jantar, Rafael, e você pedir uma comida e a comida vier queimada, vier ruim, vier estragada, nem eu nem você vamos querer a comida ruim. Não é verdade? Nós vamos dizer para o garçom, opa, essa comida não está funcionando, não está boa, não está agradável. Os nossos pensamentos, eles podem ser similares a uma comida. Então, se você que está vendo essa live não aceitaria comer uma comida ruim, por que é que você passivamente vai aceitar um pensamento ruim? A primeira coisa é pensar por esse viés. Bem, se eu confrontaria alguém que me oferecesse uma comida ruim, por que é que eu não confronto o meu pensamento ruim? Então você que está vendo essa live, você pode fazer uma coisa que nós aconselhamos os nossos clientes, nós psicólogos que trabalham com esse viés, que é o viés da cognitivo-comportamental, nós aconselhamos o registro de pensamento disfuncionais. Sempre que você tiver um pensamento ruim, um pensamento negativo, um pensamento pessimista por conta da situação, lembrem, situação, pensamento, resposta fisiológica e comportamento, está tudo muito interligado. Sempre que você tiver um pensamento ruim por conta dessa situação, confronte esse pensamento. Você pode até ter esse autodiálogo e dizer assim, bem, do jeito que eu não aceitaria uma comida ruim, eu também não vou aceitar um pensamento ruim. É interessante que quando os pacientes na clínica, quando eu estou atendendo, ou quando as pessoas que eu oriento fazer esse simples exercício, é até interessante que uma menina um dia desse mandou mensagem para mim e disse assim, Ítalo, eu estava me sentindo tão mal, aí eu me lembrei dessa analogia de comida ruim e pensamento ruim. Aí eu disse para mim mesma, do jeito que eu não comeria uma comida ruim, eu também não quero esse pensamento. Ou seja, a pessoa está se sobrepondo àquele pensamento disfuncional e, consequentemente, as respostas fisiológicas serão positivas e ela vai enfrentar. É uma forma de enfrentamento mais adequada nesses tempos de isolamento. Muito bom, professor. Muito bom. Então, um dos segredos é aqui dentro, né? Confronte preparar aqui dentro. Preparar aqui dentro. Professor, eu vou passar agora para o Luan, para ele estar comentando um pouquinho. Tranquilo. Eu queria ter tido essa live um pouquinho antes. Eu acho que eu teria sofrido um pouco menos enquanto eu estava em isolamento, né, em casa. Porque... Tô de volta. Professor... Tudo bom, professor? Professor Luan, eu não sei se... eu acredito que você acompanhou a fala do professor Ítalo. Sim. Dizendo que eu não posso aceitar a pizza queimada, né? Então, sim, eu não posso aceitar um pensamento ruim. Eu achei muito interessante essa analogia. Sobre essas questões sociais, professor, esse uso constante de aparelhos eletrônicos, esse acesso, na verdade, essa inundação de informações que estamos tendo. E informações ruins, né? Você tira um ou outro insight que sai no jornal, que é uma coisa quase boa, né? Quase boa porque assim, a gente escuta coronavírus sim, o dia todo, né? E de vez em quando diz, mas temos 60% de cura, mas temos 11 mil mortes, né? Nós temos essa enxurrada de informações ruins. Tá todo mundo em casa, mesmo atarefado, porque estar em casa tem muita tarefa para se fazer em casa, né?
mas está todo mundo mais conectado ainda, né? Sim, Mais conectado ainda. E aí entra uma outra questão. Eu acho que desde a semana passada a gente está vendo isso sendo falado com mais intensidade, a questão do desemprego, né? sim. O professor Ítalo já tocou um pouquinho no assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse preparo que precisamos ter, né? A Cleo tá falando que tá ficando mais ansiosa ainda, né? Mas esse preparo que precisamos ter para que isso tudo não entre aqui, né? Eu acredito que o principal aqui tem que ser uma caixa preta, né? Aquela caixa Sim. blindada onde eu escolho o que entra e o que vai, como o professor Ítalo falou, eu tenho que rejeitar esse pensamento ruim, não é, professor? Rafael, infelizmente, né, é uma consequência, né, de tudo isso, essa questão do emprego, essa questão da renda, né, todos nós, acredito que todos nós fomos, de certa forma, atingidos por isso, né, e a questão do desemprego, a questão da pobreza, a questão social dentro do campo dos moradores de rua e das pessoas que moram em periferias, enfim, comunidades, que não têm acesso, né, aos serviços de saúde convencional ou até mesmo serviços de saúde especializado como os CAPs, né, isso chega, a pandemia chega de uma maneira diferente para essas pessoas, né? Então nós não estamos no mesmo barco, né? Vejo muito isso, as pessoas falando, nós estamos no mesmo barco, enfim. Não, nós não estamos no mesmo barco, né? A forma que a pandemia chega para mim é diferente da forma que a pandemia chega para as pessoas que moram na rua, das pessoas que são marginalizadas, né? Então a gente também precisa problematizar e pensar um pouco, e até ser empático nesse contexto, né? E pensar como é que está essa vivência dessas pessoas, né? A gente fala muito, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos usar máscara, usar o álcool gel, né? Nem todo mundo tem acesso à máscara, nem todo mundo tem acesso ao álcool gel, nem todo mundo tem água potável para estar lavando as mãos, o sabão, né? Algo tão que é tão importante nesse contexto todo, mas tem muita gente que não tem. Então essa questão social, ela vem intensificar cada vez mais o sofrimento dessas pessoas, né? Que de certa forma sabem o que mas não tem aquele aprofundamento, né, do que é que está acontecendo. Em muitos casos eu vejo nas reportagens, né, que moradores de ruas, não, o que é que está acontecendo? Né? O que é que está acontecendo que não tem mais feira? O que é que está acontecendo que as lojas estão tudo fechadas? Né? Nem eles também assim estão sabendo direito o que é que está acontecendo, porque falta informação. Né? Por um lado, para mim, a informação chega muito rápida, né, e é uma tonelada de informação diária que a gente está recebendo, e que, de certa forma, a gente precisa estar ali filtrando as informações e até mesmo escolhendo um momento diário para estar buscando informação, né? Não passar o dia inteiro com a televisão ligada na Globo, na CNN, ou tá recebendo todas essas informações, né? A gente precisa se organizar para ter um momento ali que a gente vai lá buscar informação, né? Ver como é que tá, quais são as novidades, né? Infelizmente, além dessa crise econômica, da crise da pobreza que já vinha se intensificando, né, nesses últimos tempos, nós estamos vivenciando uma crise política, né, no nosso Brasil, que de certa forma também traz esse movimento de instabilidade, né, traz esse movimento de que a quem eu vou por onde eu vou me orientar, é pelo governador, é pelo presidente, é pelo ministro da Saúde, né? E assim fica todo esse movimento de insegurança, né? Eu acredito que intensifica ainda mais essas questões de insegurança, as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas, né? Então nós vamos encontrar muitos desses problemas no pós-pandemia. Né, vamos encontrar muito disso no pós-pandemia, essa angústia, esse sofrimento. E aí, como é que eu vou lidar com isso, né?
talvez a fantasia, ela nos auxilia, né? Fantasiar um pouco, eu tô aqui assistindo a minha série preferida, vou escutar a minha música preferida, vou fazer um prato, vou fazer uma comida aqui que já faz tempo que eu não faço em casa para os meus familiares. Eu vou conversar com meus amigos em rede social e tudo mais. Isso é importante, sim. A fantasia também nos auxilia nesse contexto, né? É um refúgio. Mas é importante que a gente entenda a nossa realidade. Por mais que ela seja sofrida, eu acho que um meio de estar entendendo isso, de estar superando isso, de estar tentando lidar com isso, é estar entendendo um pouco da nossa realidade. Então, não dá para fugir da realidade, né? Mas a gente precisa entender que essa realidade ela se transforma e que logo, logo a gente vai estar passando por tudo isso. E aí, o que é que vai ficar de tudo isso? Né? O que é que vai ficar de tudo isso? É uma provocação. Professor Luan, eu vou pegar o gancho aí do que o senhor está falando e eu vou colocar mais lenha nessa fogueira, né? Tá. O senhor falou que a fantasia, eu acredito que quem gosta de ler está recorrendo aos livros, né? Recorrendo aos Sim, livros, livros, séries e por aí vai, novela, filme, né? Vai depender um pouquinho do gosto da pessoa. isso. Professor, nesse momento de pandemia, coronavírus, turbulência, turbulência social, né? Política, econômica, o senhor, nós tínhamos conversado antes e veio o tema criatividade. Como é que eu vou Sim. usar essa questão da criatividade, professor, para estar enfrentando esse momento de ansiedade, de incertezas, né? Eu acredito que incerteza é a palavra que melhor define esse momento. Eu não diria nem medo, nem nada, é incerteza. Tudo parece tão Incerteza. incerto, tudo parece tão como se fosse uma água turva, né? Você não sabe para quem recorrer, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, o que é que estão escondendo, se não estão escondendo, o que é que está acontecendo Sim, de fato, né? Como é que a sim. gente lida com isso, professor Luan? Tem uma colega colocando aqui sobre a questão da rotina, né? Eu acho que a questão da rotina é importante, sim, né? Ou manter ou montar uma rotina, né? Porque por estar em casa, muitas vezes a gente vai dormir na hora que quer, almoça na hora que quer, vai tomar banho na hora que quer, enfim, tudo isso, de certa forma, meio que colabora para que essa instabilidade ela venha causar cada vez mais sofrimento, né? Porque a gente vai sentir totalmente o descontrole, né? Claro que nem é interessante a gente falar de controle e descontrole, mas aí bem numa linha tênue no sentido de que tudo demais é veneno. Se eu controlo demais, isso vai me prejudicar. Se eu controlo de menos, isso pode me prejudicar também, né? Então é interessante que a gente consiga ter essa sensação de controle em alguns momentos, né? E claro, manter uma rotina, né? Esse é o tempo que eu vou estudar. A galera que está de home office trabalhando, manter também o seu momento de trabalho, mas também manter o seu momento de descanso, o seu momento de lazer, de descontração, de encontrar com as pessoas que estão em casa, né? E conversar um pouco. Também conversar com as pessoas via celular, WhatsApp, enfim. Ter os seus momentos de lazer. E aí organizar, né, essa rotina. Né? Então, existem muitas coisas hoje que dentro de casa você pode estar fazendo. Eu sei que quanto mais a quarentena e o isolamento ele se alonga, mais a gente fica pensando, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Já assisti todas as séries, já assisti todos os filmes, já zerei todas as músicas do Spotify, né? Enfim, não sei mais o que fazer. E aí é onde entra o campo da criatividade, né? É onde entra o campo da criatividade. Momentos como esses de instabilidade, eles demandam criatividade e eles também são uma possibilidade para que a gente seja criativo.
para que a gente consiga reinventar nossa história, reinventar a nossa forma de se relacionar com o mundo, reinventar a nossa forma de se relacionar com os outros e consigo mesmo, né? Então, eu acho que esse momento é um momento que demanda criatividade, mas é um momento que nos possibilita também vivenciar espaços de criatividade, né, a qual a gente é demandado. Então, a gente tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita coisa para se escrever, mas assim, é interessante também lembrar que a criatividade ela vem dentro de um contexto de ócio, né? Dentro do contexto de ócio, a gente pode experimentar aí momentos de criatividade, momentos de espontaneidade, né? E além de, por isso que eu falo que é uma linha tênue entre controlar e descontrolar. Então vai ter um momento que vai ser importante a gente controlar, a gente se informar melhor, a gente evitar as fake news, porque a rede está cheia de fake news, né? Então há um momento da gente se relacionar, mas também vai ter aquele momento que eu vou só me deitar, vou olhar para cima e vou dizer, meu Deus, e agora? O que é que vai ser da humanidade? O que é que vai ser de mim? E entender um pouco, experimentar um pouco desse sofrimento. Por quê? Porque isso também vai trazer um nível de autoconhecimento, né? É um momento também que nos possibilita ter esse autoconhecimento, que é o momento de lidar com o nosso próprio sofrimento, que é de lidar com os nossos próprios medos, com as nossas próprias angústias, né? E quando isso se torna uma sobrecarga muito pesada para ti, né? É importante, como o professor Ítalo colocou, existe hoje, a psicologia brasileira já abriu espaço para o atendimento online. Então, se eu não estou... E também os médicos para o teleatendimento, né? Então, se eu não estou conseguindo lidar diante dessas minhas estratégias, eu posso pedir a ajuda de uma outra pessoa para me ajudar a observar, a entender, a visualizar outras estratégias para estar lidando com as questões advindas da pandemia. Ótimo, professor. Vou continuar um pouquinho aqui com o professor Ítalo e daqui a pouco a gente volta. Tá certo? Tá, ok. Tá bom. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito dessa live. Eu acho que eu já falei isso. Essa questão da fuga para a fantasia, eu não sei quantos de vocês estão utilizando, tendo tempo para utilizar essa questão, mas eu acredito que é uma dica muito importante. Você está fazendo algo que você goste. Eu indicaria apostar um pouquinho na leitura, né? Eu gosto muito de ler e eu indicaria apostar um pouquinho na leitura, né? E ela, pelo menos você sai um pouquinho da frente da tela, né, professor Ítalo? Eu vi que você chegou aí já. Pois é. Professor, como é que a gente vai enfrentar essa questão, professor? Com criatividade, como é que é, professor? Então, existem meios que são meios simples, mas que podem proporcionar momentos muito ricos, né? Você estava falando agora, por exemplo, da leitura. Eu sou um leitor, eu amo ler, eu amo fazer umas viagens em bons livros. Talvez as pessoas que estão acompanhando, que não tenha esse hábito, pode achar que esse hábito é um hábito difícil de se desenvolver, mas não. Você pode começar pouco a pouco e ir implementando hábitos como o hábito da leitura. Inclusive, outros hábitos que são hábitos sustentáveis, né? Como, por exemplo, de repente você pode cultivar um jardim na sua casa, né? Você pode tornar a sua casa, como eu falei lá no começo da live, que a nossa casa é uma extensão do nosso ser. Então, por que não trabalhar e não tornar a nossa casa um lugar aconchegante, um lugar onde possa dispor de várias cores naturais, de verdes e de outras coisas que são terapêuticas para nós, né? Existem estudos que comprovam, né, a eficácia do contato do homem, do ser humano, com a natureza. Então, apreciar essas coisas que são simples, né? E aí, quando esses meios não são os suficientes, né, como o professor Luan bem falou, né, por que não procurar a ajuda de um profissional? Por que não procurar um atendimento no aconchego do seu lar, uma visão
de alguém que pode levar insights, podemos dizer assim, pode viabilizar para você uma autopercepção dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Até mesmo dos relacionamentos familiares. Eu gosto, por exemplo, de dizer, sabe, professor Rafael, quando alguém está com uma demanda psicológica, a família também está. Então, por exemplo, numa casa de 5 pessoas, se tem alguém sofrendo com crises de ansiedade,